Fala, Esmeniguida aí, beleza? Tudo bem contigo? Espero que sim, hein? Sou o John, professor do Colégio Ovação Seta, e estou aqui para resolver contigo a questão do nosso simulado, questão número 100, tá bom? Eu recomendo sempre o aluno, na prova de natureza, começar pelo comando, né? Então, o que o comando fala? A correção do pH de um solo com elevada disponibilidade de íon alumínio. Então, o comando está dizendo que o solo está com alumínio demais. O que a gente precisa fazer é reduzir essa quantidade de alumínio. Como é que você sabe, John? A correção do pH. Ou seja, o pH está deixando o solo com muito alumínio. Então, eu preciso corrigir esse pH. Como é que eu vou corrigir esse pH em relação ao alumínio? Para isso, nós vamos ter que interpretar o gráfico, tá bom? Então, nós precisamos diminuir a quantidade de alumínio ou aumentar em relação ao pH. Vamos lá. A faixa ideal de pH para as plantas gira em torno de 6 a 7, tá bem aqui, ó, entre 6 e 7. Essa é a faixa adequada para a maioria das culturas. Pois nessa faixa os nutrientes se encontram mais disponíveis. A relação direta com a fertilidade acontece no equilíbrio químico de trocas iônicas que disponibilizam os nutrientes para o solo. A capacidade de troca de cátions do solo também depende do pH. Então veja bem, você percebe que o ideal é que o pH esteja entre 6 e 7. O comando diz que a gente precisa corrigir a quantidade de pH. Ou corrigir a quantidade de alumínio, perdão. Então, nesse caso, muito provavelmente a quantidade de alumínio está muito alta, que é essa região aqui, ó. Vendo? A quantidade de alumínio está muito alta. Você percebe pelo gráfico que a quantidade de alumínio aqui está muito alta. Nós precisamos diminuir a quantidade desse alumínio. E como é que a gente vai diminuir a quantidade desse alumínio? A gente vai diminuir a quantidade de alumínio aumentando o pH. Porque quando o pH aumenta de 5 para 6, a quantidade de alumínio diminui. A gente precisa, no caso, aumentar o pH para que a quantidade de alumínio diminua. É o que o gráfico está me dando. Competência 5, unidade 17. Capacidade de interpretar gráficos e tabelas. Só recapitulando. O ideal é que o pH esteja entre 6 e 7. Entre 6 e 7. Bem aqui, ó, é o ideal. 6, 6,5, né? E o comando diz que a quantidade de alumínio não está correta. Ou seja, a quantidade de alumínio está muito alta. Eu preciso diminuir a quantidade de alumínio. E como é que eu vou diminuir a quantidade de alumínio? Aumentando o pH. Porque na hora que eu aumento o pH, a quantidade de alumínio diminui. Resumindo, nós precisamos aumentar o pH. Se eu vou aumentar o pH, toda vez que o pH é maior que 7, a solução é básica. Então eu preciso adicionar algo de características básicas. Só que quando o aluno vai ver as alternativas, todas as alternativas são de sais. E aí, John, os sais sofrem hidrólise, galera. Hidrólise ácida, hidrólise básica. Nesse caso, a gente vai ter que relembrar quais são os ácidos fortes. Quem é meu aluno, a gente canta uma musiquinha idiota que funciona demais, daquela lítio, sódio, bário, césio, cálcio, estrôncio e potássio. Lítio, sódio, bário, césio, cálcio, estrôncio e potássio. Esses são os elementos da família 1A e 2A. Sempre geram doses fortes quando for hidrolisar. Os manos estão de olho nas minas bombom granada. Vai cloro, bromo, iodo, sulfato e nitrato. Vai cloro, bromo, iodo, sulfato e nitrato. O que a música fala mesmo? Os elementos da família 1A e 2A geram bases fortes. Né? Família 1A, li na casa de Rubens coisas francesas. Família 2A, Bela Margarida casou-se com o senhor Barão Rabugento. A gente vai excluir o frâncio e o rádio, porque são radioativos. O berílio e o magnésio geram bases que são moderadas. Aí sobra esses caras, ó. Lítio, sódio, bário, césio, cálcio, estrôncio e potássio. Lítio, sódio, bário, césio, cálcio, estrôncio e potássio. O vídeo não deu para encaixar na música, né? Esses são os elementos da família 1A e 2A. Sempre geram bases fortes quando for hidrolisando. Quem são os ácidos fortes? Finalzinho da música. Vai cloro, bromo, iodo, sulfato e nitrato. Entre os hidrácidos você tem 3 ácidos fortes, HCl, HBr e HI.
E os oxiácidos, você tem que pegar a quantidade de oxigênios menos hidrogênios. 4 menos 2, 2. O ácido é o quê? Forte. E aqui, 3 menos 1, 2. O ácido é o quê? Forte. Então, são os ácidos fortes, tá? Então, vou voltar lá para a questão. Nós precisamos aumentar o pH para diminuir a quantidade de alumínio, assim eu preciso de algo de características básicas. Então, vamos pegar aqui primeiro o cloreto de sódio, tá? Você vai quebrar aqui, aí você vai ver se tem sódio na música. Lítio, sódio, bário, césio, cálcio, estrôncio e potássio. Tem sódio bem aqui, ó. O sódio gera uma base forte. Então, aqui no caso, você tem uma base forte. Tem cloro na música? Olha lá. Vai cloro, bromo, iodo, sulfato e nitrato. Tem cloro na música. Então, aqui no caso, o ácido é forte. Quando os dois são fortes, não há hidrólise. Se não há hidrólise, o meio é neutro. Se o meio é neutro, pH é igual a 7. Tá? Então, vamos testar a letra B. A letra B está escrito NH4Br. A gente está procurando algo de características básicas, né? Então, você vai quebrar aqui, pau. O nome desse íon é amônio. O íon amônio está na nossa música? Não, nitrogênio faz parte da família 5A. O amônio, no caso, ele é uma base fraca. As bases fortes, lítio, sódio, bário, césio, cálcio, estrôncio e potássio. O bromo vai gerar ácido. Tem bromo na nossa música? Tem também aqui, ó. Vai cloro, bromo, iodo, sulfato e nitrato. Então, nesse sentido, o bromo gera um ácido forte. Se a base é fraca, o ácido é forte. Quem manda na porra toda? O forte. Quem é o forte? É o ácido. Portanto, o meio é ácido. Tá bom? Não é o que a gente quer algo de características o quê? Básicas. Vamos testar então a letra C. A gente testa a letra C, K2CO3. Você vai quebrar aqui, pau. Tem potássio, lítio, sódio, bário, césio, cálcio, estrôncio e potássio. A base é forte. E o carbonato aqui, o ácido é fraco. Por que, Lindon? Quem são os ácidos fortes? Vai cloro, bromo, iodo, sulfato, SO4 e nitrato, NO3. O carbonato não gera ácido forte. Ele gera ácido fraco. Se a base é forte, o ácido é fraco, o meio é básico. É o que a gente quer? Sim, o meio é básico. É exatamente o que a gente quer. Algo de características básicas para fazer com que o pH aumente. Nesse caso, o pH vai aumentar. Ou seja, o pH vai ser maior do que 7. É o gabarito, letra C. Se você quiser tentar, só para lembrar, tá, gente? Quem manda no meio é o forte, mas quem sofre hidrólise é o fraco. O potássio aqui a gente chama de íon espectador. E o carbonato, ele é que é o cara que sofre hidrólise. Ele é o cara que é responsável por quebrar a água e produzir OH- e deixar o meio básico. Isso aqui que eu fiz é só um jeito mais simples de resolver. Que o jeito certo seria o aluno fazer isso aqui, ó. K2CO3. Quando cai na água, ele não existe. K2CO3, ele se quebra em K mais CO3 menos 2. Ao cair na água, ele gera KOH. Como KOH é uma base forte, ele gera K mais OH menos, mais H2CO3. Aí o potássio é o que a gente chama de íon espectador. O carbonato, na presença de água, produz um meio básico e esse cara aqui se quebra em água e CO2. Então, como sobrou o OH- no meio básico, por isso fica muito difícil para o aluno fazer. Por isso a gente prefere cantar musiquinha. É um bizuzinho que a gente usa em sala de aula e resolve mais rápido, tá? A letra D. Bário, base forte. Sulfato, ácido forte. Se os dois são fortes, o meio é neutro. Se os dois são fortes, o meio é neutro. Se o ácido é forte e a base é fraca, o meio é ácido. Se a base é forte e o ácido é fraco, o meio é básico. E aqui por último, cálcio, base forte. Nitrato, ácido forte. O meio também seria neutro, tá bom? Só mais uma informação, sei que estou se prolongando muito, mas isso aqui é importante. Solos que são ricos em alumínio são prejudiciais para a raiz da planta, principalmente no cerrado, que nós temos a floresta subterrânea. O cerrado, a planta tem que ter a raiz muito grande para conseguir captar a água.
e o alumínio restringe o crescimento da raiz, consequentemente a planta não cresce, fica raquítica. Então, como é que a gente dá um jeito de tirar esse alumínio do solo? O íon alumínio é tóxico para a planta, mas o hidróxido de alumínio não. Então, a ideia é deixar o solo básico, ou seja, produzir OH-, porque se tiver muito OH-, esse OH- reage com o íon alumínio e produz hidróxido de alumínio. Esse cara aqui é tóxico e esse cara aqui não é tóxico. Então, a ideia é transformar algo tóxico em não tóxico. A ideia é adicionar íons hidroxila para o equilíbrio se deslocar para a direita. E esse cara que é tóxico se transformar nesse cara que não é tóxico. Aí a raiz cresce e a planta cresce. Então, gabarito, letra C de Vai Corinthians. Beijo, pessoal. Até a próxima. Tamo longe, mas tamo junto. É nóis.